Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spindola e hoje é dia de Lovecraft Country, episódio 6, Meet Me in Daegu. Antes da gente começar, já aviso que esse vídeo vai ter spoilers, então se você não assistiu o episódio ainda, assista primeiro e depois volta aqui para assistir, o nosso resumo detalhado e também a nossa análise. Se você tiver interesse em assistir os outros vídeos que a gente fez sobre Lovecraft Country, trazendo um resumo explicado, análise e referência, eu vou deixar o link aqui em cima da playlist. Eu normalmente faço um resumo explicado no início de cada vídeo, então eu retomo um pouquinho o que aconteceu e trago também algumas explicações em determinados momentos. Se você não quiser assistir o resumo, pode pular para o tempo que está aqui na tela. Vamos lá! Em Strange Case a gente acaba ali com uma ligação do Tic para Gia, que a gente acredita que é ela, dizendo como que ela sabia que teria alguma coisa a ver com morte no destino dele, porque ele acaba decifrando ali algumas páginas do pergaminho do Titus Braithwaite e descobre a palavra die, A gente não viu o que ele decifrou por completo, mas a gente consegue ver 3 letras, naquele frame, e ela perguntando se ele realmente acredita nela agora. Então, nesse novo episódio, no episódio 6, a gente vê a história da Gia e do Tic na Coreia do Sul. Meet Me in Daegu acontece em 1950. Para contextualizar, os acontecimentos em Chicago são em 1955, então a gente tem um período de tempo aí bem grande entre uma coisa e outra. A gente não sabe muito bem o que o Tic fez depois que saiu da Coreia e foi para a Flórida, quanto tempo ele ficou por lá. Tem um espaço de tempo aí no episódio a ser explicado nos próximos capítulos. O resumo de hoje eu acho que vai ser bem curtinho, porque vem uma história de origem, Então a gente é apresentado para Gia, dá para perceber que ela tem uma relação muito complicada com a mãe dela. Tudo isso por causa da morte do padrasto dela, E desde então, desde que ele faleceu, a família dela tá caindo em desonra lá na Coreia. Elas sofrem retaliação dos vizinhos, elas não são bem vistas porque não há um homem, um chefe de família ali dentro da casa. Uma conversa entre ela e a mãe dela, que ela chama carinhosamente de Uma, ela deixa implícito que a Gia precisa trazer homens para dentro da casa. A Gia também fala que tá estudando enfermagem, então que com a profissão dela ela vai ajudar, a trazer orgulho, a trazer honra pra família, mas não é bem isso que a mãe dela quer. Logo depois a gente vê um pouquinho da realidade da Gia ali estudando, com outras enfermeiras. Tem uma rodada de encontros que ela conversa, com alguns caras. Ela acaba falando um pouco dos filmes de Hollywood que ela gosta muito, principalmente os filmes da Judy Garland. Tem uma cena dela também no cinema assistindo um filme da Judy Garland que chama Meet Me in St. Louis, que é uma relação direta, então é o nome desse episódio, o nome do episódio 6. Ao longo aí dessa parte com as enfermeiras, a gente descobre que ela tem uma melhor amiga, a Young-ja, e que elas se dão muito bem. O episódio deixa transparecer que existe alguma coisa a mais ali, além do que uma amizade, talvez algum interesse, que pudesse vir a se desenvolver, mas a princípio elas são melhores amigas, então elas se dão muito bem e existe essa conexão entre as duas. Logo depois a gente vê a Gia num bar, ela acaba flertando com um cara, ela leva ele pra casa. E é aí que a gente tem, a grande reviravolta, que a gente descobre que ela é uma Kimiho. Eu vi que tem alguma pronúncia que é Gumiho em coreano, mas o episódio coloca dessa forma. Então ela é uma raposa de 9 caudas que, de acordo com a cultura, com as lendas coreanas, se transforma eventualmente em uma mulher bonita e sedutora para atrair os homens e sugar os órgãos deles. Good for her. No caso de Lovecraft Country, ela não pega os órgãos, Ela acaba pegando a alma e as memórias daqueles homens. Então ela acaba tendo essas memórias dentro dela depois que o ato ali acontece. A cena é tudo muito bizarro, assim, muito grotesco. É algo que eu não estava esperando que fosse acontecer naquele momento, apesar de eu ter visto as promos de que tinha alguma coisa, mas parecia ser, sei lá, um bicho, alguma coisa que saía assim da orelha dela. Não aquilo tudo, que a gente acabou vendo durante o episódio. Então acaba sendo muito macabro, mas também muito interessante, assim, como eles conseguiram, conduzir a ponto da gente já ter essa surpresa logo no início do episódio e isso aí já marcar o tom dos próximos acontecimentos. Então depois disso a gente entra um pouquinho mais na relação dela com a mãe dela. A gente descobre que quem trouxe, quem summonou essa Kimiho foi a própria mãe, com a ajuda de uma xamã, porque ela queria se livrar do marido que assediava a Gia desde que ela era novinha. Só que tudo tem um preço, Quando tu faz um trato como esse, tu
tem também consequências. Então a consequência é que a Ji-ha precisa pegar a alma de 100 homens, né, para poder se ver livre dessa maldição. Acaba que, apesar da Ji-ha ser um monstro, né, pelas coisas que ela tem que fazer, a mãe também é um paralelo de uma pessoa monstruosa, né, que na ânsia de não bater de frente com aquele marido ou não achar uma forma de se livrar daquele marido, ela acaba transportando essa responsabilidade para a filha, que já era uma vítima, né, daquele convívio familiar ali, e ainda leva uma maldição, né, obrigar ela a fazer isso com diversas pessoas. Imagina tu ter que, né, acabar com a vida de várias pessoas, é uma culpa muito grande, é um peso muito grande, e isso acaba afetando também o desenvolvimento da própria Ji-ha. Então, na guerra, os Estados Unidos acabam chegando na Coreia, né? E aí que quando o Tik vem pra servir na guerra, e é quando os dois se conhecem, né? Porque algumas enfermeiras do turno dela, uma enfermeira na verdade, é uma espiã, considerada uma espiã comunista. Eles acabam levando todas aquelas enfermeiras do turno, né, que trabalham todas juntas, para uma área isolada e começam a matar uma por uma para tentar descobrir quem é a espiã. Acaba que a espiã é a melhor amiga da Ji-ha e ela vê, né, eles levarem ela embora e vê as outras serem assassinadas, então ela fica com aquilo guardado. Em determinado momento há um bombardeio que a gente não vê, mas a gente sabe da consequência, né, o Tik vai parar no hospital que a Ji-ha trabalha e ela decide que ele vai ser o 100º homem, porque ela já coletou 99 almas e ela estava pensando em parar. Mas quando ela vê que ele tá ali, ela resolve se vingar pela morte da amiga e decide que ele vai ser o 100º homem que ela vai levar, né? Que vai sugar a alma. Acaba que as coisas não acontecem da maneira que ela quer, ela se apaixona pelo Tik, eles acabam criando uma relação, ela percebe que consegue controlar aquele monstro, né, aquela coisa que existe dentro dela, pra poder ficar com ele. Em um determinado momento eles estão vivendo muito bem e o Tik diz que foi liberado, que pode voltar pra América e que gostaria que ela fosse junto. Ela diz que não pode, eles estão se relacionando e ela acaba deixando, né, as caudas escaparem e atacando o Tik. É nessa hora que ela consegue visualizar memórias do Tik, tanto do passado como também do futuro, que é algo que ela nunca tinha visto antes. Mostrava que o Tik ia falecer de uma outra forma que não pelas mãos dela, ela acaba ficando consternada, ele foge, né, porque enfim, uma experiência extremamente traumática como essa, e a gente vê no final do episódio ela encarando, né, uma raposa e indo de encontro ao xamã, meio que aceitando que aquela ali é a forma dela e que ela não quer se livrar do espírito de Kimiho, né, ela não quer deixar que aquilo saia dela, porque enfim, ela se aceita como ela é e a mãe passa a aceitá-la também e aceitar todas as consequências, né, dela ser da forma que ela é, e há um novo acordo que a gente ainda não sabe o que significa. Eu gostei muito desse episódio, eu acho que ele é um dos meus favoritos até agora. Conforme o tempo foi passando, mais eu fui pensando nele. A forma que ele foi construído é muito legal, o tom do episódio é muito bacana, eu acho que ele é um dos que tem um tom mais tenso, assim, e que a história consegue te envolver bastante, que nem o primeiro episódio de Lovecraft Country, que é o Sundown, que meio que marca, assim, tipo, isso aqui vai ser a série. Então eu gostei muito, gostei dessa mistura também das lendas, né, coreanas, e tu vê na perspectiva da Ji-ha, até porque até então a gente só sabia dela pelo olhar do Tik. Muitas vezes ela parecia ser uma vilã, né? Uma pessoa que tá ali cocheando a história, mas no episódio 2, por exemplo, ele luta contra ela tá uniformizada e ele acaba matando ela, né, durante aquela alucinação. Então a gente tem meio que impregnado de que talvez ela não seja uma figura muito boa. Mas conforme tu vai conhecendo ela nesse episódio, essa visão acaba se desconstruindo, né? Tu aprende um outro olhar sobre ela e tudo que ela passou com a família dela e com o Tik também durante essa relação. Então tu acaba conseguindo se aproximar dela. Eu gostei muito da personagem. A Jamie Chung, que é a atriz, ela tá muito, muito bem no papel. Acho que foi uma adição muito boa, né? Num elenco que já é maravilhoso, que a gente tem a Journey e tanto o Jonathan Majors. São todos atores muito bons e ela também não deixa a desejar. E gostei muito dos efeitos também, né? Porque se tu pega a arte conceitual, que eu vou até deixar aqui no vídeo, e dá uma olhada em comparação do que foi, né, pro episódio, é tudo muito bem feito, muito bem pensado ali, aquelas cenas, né? Apesar da HBO ter uma marca aí de às vezes ter umas cenas excessivas, né, de conteúdo mais 18, acho que eles conseguiram conduzir bem essa questão da Kimiho, ainda mais que ela só pode usar os poderes naquela situação ali, né. Realmente, assim, tu consegue se conectar com o personagem e consegue entender
aquele fardo que ela carrega e como ela quer simplesmente ser aceita como ela é, sabe? Não ter que mudar, não ter que abrir mão de uma parte que ela se sente segura porque a mãe quer. Tem todo esse desenrolar, assim, que eu achei muito interessante. O Tiki, pra mim, foi uma surpresa nesse episódio, porque a gente consegue imaginar que ele tenha feito coisas ruins na guerra, mas quando tu realmente vê as coisas que ele fez e como ele justifica que ele só tava seguindo ordens, tu acaba ficando um pouco balançado em relação ao personagem, sabe? Então, o seriado tá conseguindo fazer isso com vários, né? O Montrose foi um deles, agora a gente tá vendo esse outro lado do Tiki, tem a questão da Letty também com a irmã dela, né? Com os irmãos, que acaba sendo extremamente egoísta e pensando só nela. Então todos os personagens, eles têm dois lados, assim, né? O que é muito interessante, não é aquilo... Ele é simplesmente uma pessoa boa ou ele é simplesmente cheio de virtudes. Eles são pessoas e, como humanos, eles têm vários lados, eles erram e eles aprendem com os erros. Então, esse episódio ficou muito claro, essa questão do Tiki, assim, do desenvolvimento dele. Nas memórias que a Gia vê, quando ela acaba ali conectando as caudas no olho dele, né? A gente tem uma sequência de memórias, então a gente vê ele com uma outra mulher que a gente não sabe quem é ainda, não sabe quando foi, né? Porque, como eu falei, o episódio se passa em 1950, os acontecimentos em Chicago em 1955, e a gente não sabe muito bem como é que ficou, ali em qual momento o Tiki voltou pra Flórida, quanto tempo ele ficou na Flórida, quem é essa pessoa, será que ele tem uma família lá e a gente não tá sabendo? Então tem muitas coisas aí em aberto. A gente vê essa cena com essa mulher, a gente vê ele comprando passagens indo pra Chicago, a gente tem uma breve imagem ali da Letty, né, em alguma memória, e a gente vê ele morrendo pendurado em algum lugar. Então, assim, me parece que ele vai ser o sacrifício para que o feitiço das páginas ali do Titus realmente aconteça. Então, talvez seja isso que o Montrose está tentando impedir e que justificaria as atitudes dele nos episódios anteriores. Eu acho que toda a espera pra gente ver a Gia em ação realmente valeu a pena, assim. Ela foi muito bem introduzida na história, ela tem um episódio só pra ela, eu acho que foi muito importante. Ainda mais que a gente talvez possa ter a possibilidade de ver a Gia em Chicago, né? Vai que ela acaba indo ao encontro do Tiki, e já se passaram muitos anos, então a gente pode ver as consequências ali daquele novo acordo que elas fizeram com a Xamã no final do episódio. Então tem muitas possibilidades aí em aberto, talvez ela se una, né, tanto a ele quanto a Letty, para eles conseguirem êxito, né, na missão ali, enfrentando os Great White. De referências, esse episódio não teve muita coisa, né, além do filme da Judy Garland, que eu já comentei aqui, do Meet Me in St. Louis, que é basicamente o mesmo nome, né, do episódio do Lovecraft Country. A gente tem também a própria história da Judy Garland, né, que pode ser correlacionada aí de alguma forma com a história da Gia, já que ela sempre foi muito controlada, não só por Hollywood, como também pela família dela, e as escolhas de vida dela nunca foram escolhas próprias, né? Sempre foram mandadas por alguém, ela sempre foi manipulada por essas pessoas, então é basicamente o que a Gia acaba passando na mão da mãe dela para cumprir algo que ela não quer cumprir. E a gente vê essa mesma dualidade na questão do Tiki com Montrose, né? Fugir pra guerra para não ter que ser aquilo que ele não gostaria de ser, que o pai obriga ele a ser. Então é bem complexo, assim, é bem interessante como eles conseguiram amarrar tudo isso. A questão do Conde de Monte Cristo também acaba ganhando um outro significado aqui nesse episódio. A gente achava que era só porque era o livro favorito do Montrose e por isso ele aparecia constantemente desde o primeiro episódio, mas há também então essa relação com a Gia, já que o Tiki pediu para ela ler o livro para ele, né? E acabou se criando essa conexão entre os dois. Então, todo momento que ele vê esse livro, ele lembra dela e tá diretamente conectado ali. É como se ela tivesse alguma coisinha em todos os episódios até chegar nesse episódio de número 6. Nesses últimos 2 episódios, a gente não teve um grande avanço, assim, né, na história principal de Lovecraft Country, que é a questão do Titus Braithwaite, da família Braithwaite, da máquina do tempo e tal. Provavelmente no próximo episódio vai ser todo focado na Hipólita, já que ela desapareceu no episódio 4 e até então a gente não viu mais a Hipólita na história. Então provavelmente o próximo vai ser todo focado nela. E aí, passando o episódio 7, a partir do 8, acredito que a série vá, né, finalmente
seguir com a história principal e a gente vai fechar todas as pontas que foram abertas até o final da temporada. Eu sinceramente acho que tem muita coisa pra acontecer ainda, tem muita coisa pra ser explicada, mas acho que aos poucos a Misha Green tá conseguindo conduzir, apresentando personagens separadamente, pra que lá na frente a gente tenha essa união deles, né, e ver quem é que vai sair ganhando. Se a previsão da GA vai acontecer, se o Tiki realmente vai morrer, ou se vai ter aí uma reviravolta com a questão da Hipólita que possa mudar o destino deles. É isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like aqui se ainda não deixou o like ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas, então por favor deixa ele aqui. Não esqueça de dar uma olhada nos links da descrição, eu deixei o artigo completo sobre esse episódio com todas as referências, explicações, artes, enfim, tá tudo aqui na descrição. Aqui tem também o nosso link do Apoia-se, então a partir de R$5 você pode nos ajudar a manter o site, podcast, YouTube e a gente fazendo conteúdo todos os dias pra vocês. É isso, até a próxima e valeu!